Vamos nessa sim. Vamos lá então. Agora a gente entra no organela mega. Vontade de dizer assim, ela é a top. Mas não dá. Por que não dá? Porque tem tanta organela importante para a gente, né? Inclusive o Enem adora questões que envolvem mitocôndrias, né? Então eu vou dizer que essa organela de vez em quando aparece, tá? Dá uma sacada aí, esse cara é o Camilo Golgi. Este carinha aí bonitão, ele foi homenageado, né? Camilo Golgi deu a denominação complexo de Golgi nos seus estudos. Tá aí o Golgi sendo mostrado para vocês. Essa organela é formada por vesículas achatadas umas sobre as outras. E se você observar direitinho, tem umas vesículas de secreção que está saindo, né? E essas vesículas de secreção que estão saindo, elas contêm secreções que podem ter conteúdos variados. Por exemplo, proteínas que podem ser externadas para fora da célula, né? Então, dá uma sacada. João, o que é o complexo de Golgi? É uma constituição membranosa, inclusive semelhante também à membrana, mas porque tem esses sacos membranosos, vesículas achatadas. Inclusive, cada pilhazinha que a gente coloca dessa organela, não sei se vocês estão vendo aí, a gente tem a denominação de dictiossomo. João, volta aí no slide. Pronto, voltei. Essa é a configuração estrutural dessa organela. Ela é formada por esses sacos achatados, mas não deixa de ser uma organela membranosa. É a terceira organela membranosa que a gente está estudando. Vimos o retículo endoplasmático liso, o rugoso e agora vem o Golgi. Essa configuração que nós estamos colocando cis e trans é só para dizer a área que se recebe os conteúdos e se secreta esses conteúdos. Por exemplo, se o conteúdo vem do retículo endoplasmático rugoso através de vesículas produzidas lá, aí ele vai chegar por uma face. Essa face que está sendo colocada aí é a face que nós denominamos de cis, também conhecida como formativa. E aí nessa foto, o que você vê mais? Uma outra face, que é a face qual, pessoal? Trans. Aí nessa face trans de maturação, você vê a formação dessas vesículas de secreções que vão levar, por exemplo, essa proteína originária do retículo rugoso para ser, por exemplo, externada para o meio extra, para realizar funções variadas, como, por exemplo, a digestão, como, por exemplo, a defesa, se estiver vinculada à produção de anticorpos, beleza? João tem que saber dessa face cis, essa face trans? Tem. Eu estou pedindo que você estude mesmo, que é um grande diferencial para você, tá certo? Outra coisa que nós estamos colocando em relação ao Golgi são as suas funções. Eu já garanto a vocês, são várias. Nessa função eu estou colocando dizer que ele recebe as informações, ele recebe substâncias, vamos dizer assim, para não falar informações, porque informações lembra muito código genético. O Golgi recebe substâncias. Ele faz o que, pessoal? Ele empacota essas substâncias, ou, se você preferir, armazena essas substâncias e pode simplesmente secretar. Eu queria que você associasse a palavrinha secreção ao complexo de Golgi. Esse é um dos principais tipos de funções. Agora, vamos lá. Ele só faz isso? Não. Ele também está vinculado à produção de muco. Nessa foto que você está vendo, há uma relação direta entre retículo endoplasmático rugoso e Golgi. Tenho uma absoluta certeza que você já viu isso em sala de aula. Seu professor falar dessa relação, porque, por exemplo, as proteínas que são produzidas no rugoso é passado por Golgi e o Golgi pode originar os chamados lisossomos com essas proteínas, pode externar essas proteínas. Isso aí é só uma montagem de como mais ou menos o processo funciona. Agora, essa função que eu estou colocando para vocês também não deixa de ser importante, que é a produção de muco. Muco é uma substância constituída por proteína, açúcar, e que pode estar vinculado, por exemplo, à proteção. Vamos dar um exemplo. No seu estômago, você produz o suco gástrico, que é rico em HCl, e o HCl torna o meio ácido. Avalie você ter no seu estômago uma substância ácida corroendo a sua mucosa. O muco já é produzido antes disso para poder proteger o epitélio interno do nosso estômago e dos demais componentes do tubo digestório. Ou seja, é como se o organismo se moldasse à própria condição que ele proporciona na produção de substâncias ácidas justamente no nosso estômago, formando um quimo que pode perturbar a mucosa estomacal. Por isso que essa produção de muco é muito importante. Terceira função que eu estou associando a vocês é a glicosilação.
É no Golgi que acontece da glicose ser encaixada, por exemplo, a proteínas. Lembrando, uma vírgulazinha, não é só a glicose que vai montar uma glicoproteína. Vocês estão vendo aí um conjunto de açúcares, inclusive galactose, inclusive glucose, que é colocada nessa proteína para formar na membrana plasmática o que nós chamamos de glicoproteína. Então, função 1, recebe, empacota, secreta. Secreção é a primeira função. 2, produção de muco. 3, glicosilação de proteínas, beleza? 4, e uma das mais importantes também, formação do acrossomo. João, o que é acrossomo? Acrossomo é uma peça encontrada na cabeça do espermatozoide que secreta enzimas digestivas para poder perfurar o ovócito nas camadas pelúcida e radiata. João Melo falou em inglês. Não, é simples. O que acontece? O espermatozoide ele não fica dando cabeçada para furar. O espermatozoide tem um local, você está vendo uma figurinha aí que mostra, dá uma olhadinha nessa figurinha, nessa partezinha da cabeça onde você vê aí acrossomo. O acrossomo está encontrado na cabeça do espermatozoide, secreta substâncias. E essas substâncias contêm enzimas digestivas, certo? Como a chamada enzima acrosina, a hialuronidase, que são enzimas que vão perfurar a camada mais externa do ovócito, como nessa figura que eu estou colocando aí para vocês. O objetivo de estar mostrando essa figura tem um fundamento. Qual é o fundamento? Que você perceba que não é fácil o espermatozoide entrar. Inclusive, nem todo espermatozoide está capacitado a conseguir entrar. Então, da mesma forma que eu falei para vocês que lá nos centríolos, o flagelo movimenta o espermatozoide para poder fazer ele se encontrar com o ovócito e qualquer falha na dineína, ele não tem a movimentação flagelar e o cara se torna estéril, eu estou dando um outro motivo para a esterilização em homens, que é a não capacidade de perfuração. Basta um problema no acrossomo, basta um problema nas enzimas envolvidas e o cara não vai conseguir fecundar ninguém de maneira natural. Eu estou falando isso porque hoje nós temos na moderna ciência a possibilidade de fazer fertilização in vitro, que é pegar o espermatozoide que não consegue entrar sozinho e metê-lo lá dentro, certo? Proporcionando uma fecundação in vitro, que a gente chama de fertilização in vitro. É uma discussão que a gente tem quando vê as aulas de biotecnologia, mas eu já adianto a vocês que há essa possibilidade, beleza? João, tem outra função envolvida? Tem. Essa função que está envolvida aí é originar glicocálix, originar lamela média, vocês vão ver isso em divisão celular, a importância da lamela média, e originar essa organela que nós conhecemos como lisossomos, que a gente vai começar a falar a partir de agora. João, lisossomo é o quê? Lisossomo é uma organela que está associada à digestão intracelular. Essa é uma das funções associadas ao Golgi. Lembrando só uma observaçãozinha rápida, é que nós já tivemos no Enem uma questão que fazia uma configuração gráfica sobre a relação do retículo rugoso com o Golgi e o que ele secreta. O que você está vendo aí é isótopos radioativos que foram colocados nas proteínas. Então, por exemplo, se você coloca um isótopo radioativo na proteína que tem no ribossomo, óbvio, ela vai estar em alta inicialmente no retículo rugoso, só que essa proteína não vai ficar no retículo rugoso, ela vai ser direcionada para o Golgi, por isso que você vê no gráfico uma queda em relação ao retículo rugoso e um aumento na relação do Golgi, porque o Golgi recebe essa proteína que está alterada, né, que está com esses isótopos, e logo depois, na formação das vesículas de secreção, que vão se deslocar, vamos dizer assim, sai da região chamada trans do Golgi, quando ela sai com essa proteína, o nível de proteína com isótopo cai no Golgi e aumenta da vesícula de secreção. Eles amam fazer isso. Ou seja, não espere no Enem eles perguntarem função. Qual é a função qual é a função do Golgi? Qual é a função do retículo rugoso? Não, eles não vão fazer isso. Eles vão fazer criações como essa que eu estou colocando aí para vocês, gráficos envolvidos, para que você analise, para que você veja o que está acontecendo. João, então, resuma. Nesse gráfico, ele queria apenas mostrar o caminho da proteína para provar como é que é esse processo. Pronto, é isso. Beleza, pessoal? Com isso, eu tenho agora sim a oportunidade de falar dessa organela extraordinária que é conhecida como lisossomo. Apesar de realizar só uma função, que nós conhecemos como digestão intracelular,
essa organela exerce, vamos dizer assim, em alguns setores, uma importância enorme, inclusive, vamos dizer assim, infelizmente, quando ela não consegue fazer o seu papel digestivo e as substâncias podem se acumular. E a gente sabe que substância se acumulando pode gerar doenças que são bem conhecidas, como doença de Rüller, doença de Gauch, Tay-Sachs, certo? E até as doenças priônicas, que estão vinculadas à falha lisossomal, né? Mas vamos ser técnico, vamos lá. Os lisossomos são organelas membranosas, certo, pessoal? Então aí está especificando bolsas membranosas que contêm um conjunto de mais de 80 tipos de enzimas digestivas. Então, originadas a partir de quê, pessoal? Do Golgi, contém enzimas digestivas para fazer digestão intracelular. Ah, então esse é o papel funcional dessa organela? Sim, pessoal. Qual é a função? Realizar a digestão intracelular. Esse é o grande papel. Essa é a grande ideia do processo, beleza? Então vamos lá, fundamentar, deixar bem organizadozinho na sua cabeça. Essa organela chamada lisossomo é uma bolsa membranosa que contém enzimas digestivas para fazer, vamos lá, digestão intracelular, beleza? Esse é o papel. Se tá show de bola nisso, vamos lá, algumas considerações. Essa digestão intracelular, ela tem uma organização da seguinte maneira. Ela pode ser uma digestão heterofágica. João, traduza aí, porque biologia tem nome que só uma bexiga, né? Me diz o que é uma digestão heterofágica. Bem, essa digestão heterofágica que eu estou colocando agora para vocês, ela significa digestão de partículas provenientes do meio externo, certo? E aí eu estou sendo bem técnico, vejam, material a ser digerido pelos lisossomos é proveniente do meio externo. Pode chegar aos lisossomos, por exemplo, por fagocitose ou pinocitose, sólido ou líquidos, beleza? Essa é uma digestão que só é chamada assim heterofágica porque vem de fora. João, e o que é uma digestão autofágica? Bem, antes de falar sobre ela, dá uma sacada nessa figura aqui do lado. Você está vendo uma partícula por fagocitose entrar na célula, o Golgi originando o lisossomo e o lisossomo com suas enzimas capturando essa substância para digerir essa substância. Inclusive, existem fases, o lisossomo antes de capturar esse fagossomo, ele é chamado lisossomo primário. E a partir do momento que ele captura esse alimento que entrou, por exemplo, ele vai fazer a digestão e daí ele é chamado lisossomo secundário ou vacúolo digestivo. Pós-digestão, o que tem que ser aproveitado vai ser aproveitado pela célula e o que não vai ser aproveitado vai ser eliminado pelo que nós chamamos de vacúolo residual. Ah, então é a sequência de eventos? Sim. Ó, entrou Golgi, lisossomo primário. Lisossomo primário pega o alimento, lisossomo secundário ou vacúolo digestivo, que eu posso até chamar também de vacúolo heterofágico. Afinal, a digestão é heterofágica. Rola a digestão, sobra um vacúolo com os resíduos, vacúolo residual, coloca a substância para fora da célula para não perturbar, porque ela pode ser tóxica. Beleza, pessoal? Show de bola? Já a digestão autofágica, como eu estou colocando para vocês aí, é uma digestão de partículas da própria célula. João, isso é ruim. Pode ser, mas normalmente pode também ser positivo. Por exemplo, organelas envelhecidas, elas podem ser digeridas pelo lisossomo, estimulando a renovação desta organela que até agora, ou até então, não estava funcionando adequadamente. Como nessa foto que eu estou colocando aí, de uma mitocôndria que não estava mais funcionando, o que a nossa célula faz? Digere essa substância para que essa organela, para que a gente faça a renovação. Beleza? João, e se ela digerir essas partículas, sendo que elas são úteis? Tipo, não era para digerir, ela digeriu por falta de alimento. Aí eu vou dizer que essa digestão autofágica, ela não está sendo positiva. Infelizmente, isso acontece muito em quadros de desnutrição. Pessoas que não ofertam alimentos e aí a célula começa a comer partículas dela mesma. Isso pode gerar problemas seríssimos para o indivíduo por ausência alimentar, certo? Como a aula não é de nutrição agora, eu quero só indicar que a autofagia ela pode ser positiva ou ela pode ser o quê? Negativa, porque quer queira ou não, a digestão autofágica é conhecida como autofagia também. Beleza, amigos? Tá claro isso? Então, a digestão de partículas provenientes do meio externo, heterofágica.
Gestão de partículas da própria célula autofágica. Beleza? João, acabou? Não, eu queria falar de um ponto importante, um fenômeno conhecido como autólise. João, o que é autólise? Autólise é quando há digestão de partículas, quando o lisossomo é rompido. De que é formado o lisossomo que eu falei para vocês? Ele é uma organela membranosa, né, contendo enzimas digestivas. Então, se isso aqui que eu estou fazendo para você é uma organela membranosa chamada lisossomo e aqui dentro tem enzima digestiva, se essa membrana romper, as enzimas digestivas são liberadas e vão digerir a célula. João, isso é negativo, né? Bem, pode ser negativo ou pode ser positivo. João, quando é que a destruição de uma célula é positiva? Quando essa célula, por exemplo, ia se tornar cancerígena. Olha só, esse fenômeno em que houve ruptura proposital do lisossomo para derramamento de enzimas e suicidar-se a célula, no sentido de destruir a si própria, pode ser que aconteça para que evite-se um problema. A gente chama isso, guarda este nome, apoptose. Então veja aí o conceito comigo, por favor. Olha aí. João, o que é então a autólise? Leiam comigo. Corresponde à destruição da célula por liberação das enzimas no citoplasma. Liberação da onde? Do lisossomo. Então a organela membranosa rompe, lisossomo, as enzimas são derramadas e destroem a célula. João, existe autólise então positiva? Existe. Agora, quando ela é positiva, olha a denominação que eu vou colocar para você. Apoptose, que é a morte programada. Que estranho, né? Suicídio positivo é bem complicado a gente diagnosticar, mas em biologia vocês vão ver que isso é necessário. Observe aí, por favor, que eu estou colocando a apoptose positiva, ou autólise positiva, que é uma apoptose na redução ou regressão da cauda do girino. Tradicional questão que acontece em provas de vestibulares pelo Brasil, não só Enem. Se você der uma observadinha aí, você tem um girininho que está na água com a sua caudinha extremamente funcional, afinal ele está na água. Mas quando esse bichinho começa a crescer para virar um sapinho, por exemplo, ele vai tendenciosamente sair da água, beleza? Então, se ele sai da água, não em relação à conquista, que é outro departamento, mas viver num ambiente úmido para a pele dele ficar umedecida e ele respirar. Se ele continuar com essa cauda, ele vai ser alvo fácil para predador. Então a tendência é que ele cresça e a cauda não acompanhe esse crescimento. Mas só vai rolar esse não acompanhamento do crescimento da cauda se rolar a apoptose, se rolar a autólise. Então essa autólise para esse animal, muito positiva. 2. Renovação de células epiteliais e até sanguíneas. Então, quer dizer que através da autólise nós podemos fazer renovações de células que estão desgastadas para que novas células sejam produzidas, por exemplo, nos epitélios? Sim, esse é um outro papel que a autólise está envolvida e é positivo. É a apoptose também. João, beleza, vamos lá. Autólise positiva, eu estou colocando agora a situação de eliminação dos tecidos entre os dedos. As chamadas membranas interdigitais que acontecem conosco. Sim, a Olimpíada Brasileira de Biologia colocou uma questão exatamente com essa figura. Isso aí é a mãozinha de um embrião. Essa mãozinha tem essas membranas, identificando nossa correlação evolutiva com os animais que estão na nossa rede classificatória de reino metazoa, para ser mais preciso, do filo Chordata, né? Isso não quer dizer que nós fomos eles, mas sim que nós temos relações evolutivas com eles, mas que é interessante para a gente que não vive na água não ter essas membranas interdigitais. Então a gente perde através da autólise. Essa é uma outra modalidade também positiva, beleza? João, e aí, tem mais? Tem. Tem um exemplo dessa apoptose que eu estou colocando para vocês, que é uma apoptose que está vinculada, por exemplo, a mecanismos de defesa. Se você observar direitinho, a gente está colocando que células que são infectadas por vírus, elas podem ligar o programa de apoptose e se suicidar para que os vírus não consigam se multiplicar. Esse é um lado também muito positivo da autólise. João, agora se a autólise for negativa, aí tem casos tradicionais demais que já aconteceram. Por exemplo, a silicose pulmonar. Não sei se você lembra, mas o sujeito que quebra aqueles
aqueles gessos, aquele cara que vai quebrar mármore. Vamos colocar o mármore que lá no mármore tem. Quebrou o mármore. Aquele pó com sílica é inalado pelo cara. Quando o pó é inalado pelo cara, que essa sílica chega nas células pulmonares, elas simplesmente vão, no nosso organismo, vai tentar com o lisossomo digerir essa partícula estranha que chegou. Quando ele pega para digerir, ele não tem enzima silicase, essa substância vai começar a se acumular dentro do lisossomo, e o lisossomo rompe. Quando ele rompe, as suas enzimas são liberadas e ele destrói o pulmão do cara. Se você der uma olhadinha, olha o pulmão sadio, olha o pulmão com silicose. Ou seja, pela simples, entre aspas, inalação do pó de sílica, essa sílica é absorvida pelas células pulmonares, o lisossomo vai tentar digerir, não consegue, essa sílica vai acumulando, que o lisossomo rompe e aí libera essas enzimas digestivas. Sacou aí? Destrói a célula pulmonar. Eu não posso dizer que isso é apoptose, não é uma coisa positiva, o cara vai morrer disso aí, beleza? Isso é autólise negativa. Lembrando a vocês que você tem que saber o conceito de autólise. Ruptura da membrana lisossômica com derramamento de enzima digestiva. Eu apenas estou colocando que ela pode ser positiva, mas que ela pode também ser o quê? Negativa. Beleza, cara? Vamos lá. Outra que eu coloquei para você é a artrite reumatoide. João, me diga uma coisa. Essa artrite reumatoide é aquela que o cara sente dor entre os ossos e que pode inflamar, pode ficar vermelhão? Inclusive tem uma artrite bem conhecida que é a gota. A gota é uma outra forma que está vinculada, por exemplo, a problemas relacionados. Essa autólise eu não posso dizer que ela é positiva, porque o sujeito também vai ficar doente, certo? João, tem mais? Tem. Doenças priônicas. João, essas doenças priônicas aí que você está citando, é porque existe uma proteína no sistema nervoso que está associada às suas funções, que caso a configuração mude dessa proteína, o lisossomo vai tentar digerir, não consegue, se acumula e destrói, mesma coisa. Só que no cérebro, né? E aí, como esse fenômeno acontece no cérebro, o cérebro é destruído. Nós tivemos, assim, um conhecimento muito grande sobre as doenças priônicas quando, na década de 90, aconteceu aquela chamada doença da vaca louca. Quem não leu sobre isso, procura ler. Por quê? Na doença da vaca louca, os lisossomos acumulavam esse prion alterado, o lisossomo era rompido, as enzimas eram liberadas e aí destruía o sistema nervoso do animal. O animal ficava louco lá, com várias reações estranhíssimas, né? Aí eu coloquei uma lista aí para vocês das doenças que estão associadas por causa da destruição desse lisossomo e derramamento de enzima digestiva no sistema nervoso. Nós colocamos, por exemplo, a primeira, doença de Creutzfeldt-Jakob, que acontece em seres humanos. Uma nova variante, SJD, também vinculada a essa Creutzfeldt-Jakob. Nós temos a síndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker, que ela também é uma doença vinculada aos prions. Temos também a insônia fatal familiar, a insônia familiar fatal. E temos também o curu. Todas essas doenças são priônicas. O grande diferencial que é colocado é em relação à região, é em relação à área do cérebro afetada. Eu só digo para você que nenhuma pessoa consegue se tratar ou ser tratada por alguém porque não tem tratamento para doenças priônicas até hoje, certo? Então, cuidado com o estudo em relação a esse acúmulo que também aparece. Inclusive, eu listei algumas doencinhas no início, como Ruller, Gaucher, Tay-Sachs, que é interessante que você também saiba. Eu coloquei até como observação para vocês aqui ao lado, e nessa observação coloquei o que se acumula. Por exemplo, em Ruller, glicosaminoglicano é o que se acumula dentro do lisossomo. Glicolipídios é o que se acumula na doença de Gaucher. E ou gangliosídeo é o que se acumula, por exemplo, em Tay-Sachs, todo no sistema nervoso. Beleza? Todos com efeitos colaterais bem complicados. Fechado aí, pessoal? Essa é a ideia lisossômica. Pelo amor de Deus, cuidado com o conceito de autólise, tá? João, e agora? Agora vem os peroxissomos. João, o que são peroxissomos? São organelas também membranosas, que inclusive, se você observar aí a figura, você percebe que existe uma configuração parecida com o lisossomo.
Mas, por exemplo, as enzimas que são encontradas dentro do peroxissomo, tá, são diferentes das enzimas encontradas no lisossomo. Inclusive, a quantidade é bem inferior, tá? João, então vamos lá. Peroxissomo é uma organela, olha aí o conceito, organela membranosa presente no citoplasma das células vegetais e animais. Só um detalhezinho, lá no vegetal tem um nome diferente, a gente chama de glioxissomos, certo? Vou repetir. Lá no vegetal, essa organela não é chamada peroxissomo, é chamada glioxissomo, certo? Formando vesículas arredondadas, ricas em enzimas digestivas, não tanto quanto os lisossomos, mas também tem essas enzimas. João, massa. Então vamos lá. Qual é a observação que a gente pode fazer em relação aos peroxissomos? Primeiro, onde são encontrados? Assim como várias outras organelas, é encontrado no hepático, ou seja, no fígado. É encontrado em células fibroblastas, como eu estou colocando para vocês aí. É encontrada nas células de defesa, que são os leucócitos, e lá nos rins, nos néfrons renais. Então, esses lugares aí que eu estou colocando é onde predominantemente nós encontramos os peroxissomos. João, o que é que eles fazem? Bem, eu coloquei aí uma função específica, mas eu vou direcionar. A primeira que eu estou colocando aí é essa, ó, oxidar ácidos graxos, certo? Aí você diz, para quê? Para poder você utilizar, vamos dizer assim, ser matéria-prima para viabilizar a obtenção de quê? De energia. Então, a oxidação de ácidos graxos pode acontecer dentro dos peroxissomos. Esse é um papel funcional dessa organela. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum quando você está estudando na escola, eu não estou dizendo que a sua escola não fez adequadamente, estou dizendo apenas que é muito comum nós professores, eu me incluo, quando a gente fala em peroxissomo, a gente fala em peroxissomo elimina substância tóxica. E não está errado não. Mas ele também faz esse papel aí que eu estou colocando para você de viabilizar a oxidação de ácido graxo, beleza? João, 2, vamos lá, 2. Eu coloquei síntese de colesterol. Veja essa fotozinha aqui ao lado, que eu estou dizendo que há possibilidade de você viabilizar a produção de colesterol dentro do peroxissomo. João, é só dentro do peroxissomo que rola isso? Não, estou dizendo que pode rolar no peroxissomo esse processo, por exemplo, lá no fígado. Tudo bem? Lembrando que isso só acontece em animal, em vegetal não tem essa não. Porque eu disse, o peroxissomo pode ser encontrado no animal e no vegetal. E você pode pensar, então o colesterol é produzido também no vegetal. Negativo, porque nem colesterol o vegetal tem. Beleza? João, vou ter que saber essa reação química aí todinha que você está colocando na figura. Não, isso aí foi só para ficar bonitinho e você ver que realmente rola. Quem mais? Vamos lá. Função, decomposição de toxinas. Aí eu coloquei aí, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, produzido a partir, por exemplo, de fenômenos como o nosso próprio metabolismo, e para que esse tóxico não nos perturbe, o peroxissomo tem uma enzimazinha chamada catalase, que consegue viabilizar a conversão do peróxido de hidrogênio em oxigênio, em água, minimizando os problemas tóxicos, que já são muitos, mas esse aí pelo menos não vai rolar. Beleza? João, o que mais? Veja aí, no fígado, ele está associado à produção de ácidos biliares. Não sei se você sabe, mas esse ácido biliar, eu coloquei até uma observaçãozinha aqui ao lado, tem assim, ó, os ácidos biliares servem de dois propósitos: remover o colesterol indesejado do corpo e ajudar na digestão lipídica no intestino. Por quê? Porque ele faz parte da bile, e eu não sei se você lembra, a bile emulsiona a gordura para que as lipases consigam digerir melhor. Veja então que não é só desintoxicação que o peroxissomo está associado. Isso é importante. 2. Participa no vegetal da fotorrespiração e contribui para as células de sementes, no caso em germinação, converter ácido graxo dos lipídios em reservas açucaradas. Aí você diz, João, quer dizer que ele participa de transformações químicas nas sementes na forma de glioxissomo. Sim. Beleza? Esses são os papéis dos peroxissomos. João, acabou? Não. Eu vou falar de duas organelas em especial, uma chamada cloroplasto, porque no próximo bloco eu vou falar sobre mitocôndrias e o seu papel de realizar a respiração celular. Primeiro, o cloroplasto, que é porta aberta, já que o cloroplasto é uma organela membranosa encontrada nos vegetais, em algas, a realização da fotossíntese. João, organela cloroplasto é aquela que apresenta um pigmento clorofila que faz ela ficar verde. Essa organela é constituída por uma solução interna chamada de estroma.
Se você observar essa foto que nós estamos colocando para vocês, esta aqui bem ao meu lado, tem um cloroplasto e dentro dele tem um líquido, afinal, acho que você lembra da teoria da endossimbiose, que fala que os cloroplastos são originados de bactérias. Então ele tem muita coisa parecida com bactéria. Então ele tem uma solução, é como se fosse o cloroplasto uma própria célula. Ele tem dentro dele uma solução que nós chamamos de estroma. E tem, por exemplo, além do estroma, ele apresenta essas moedinhas denominadas de tilacoides, certo? Que em conjunto a gente chama de grano. E é justamente nessas duas regiões, grano, certo? E estroma, que acontece uma das principais coisinhas na natureza, que é a fotossíntese. A fotossíntese está vinculada a essa organela chamada cloroplasto. Beleza, pessoal? Vai ter um ponto que nós vamos estudar só fotossíntese com vocês. Beleza?